Pessoal, nós vamos iniciar a semana 3 no plano de estudo tutorado de Química que está na página 54 de vocês. O tema da aula dessa semana é classificação de cadeias carbônicas. Assistam a videoaula, tá? Leiam essa parte teórica aqui que explica um pouco para vocês sobre cadeias abertas ou acíclicas, sobre cadeias normais. Vocês têm material também de vocês no caderno, porque nós estudamos essa parte de classificação de cadeias carbônicas, mas eu também vou fazer um vídeo explicando cada parte dessas para vocês, porque tem um tempo que a gente teve essa aula já, tá? O que a gente tem aqui nas atividades? Acessem também, gente, esses esquemas que tem aqui, que são bem interessantes até para vocês colocarem no caderno. Tem 2 mapas mentais aqui bem interessantes. Então, vamos para as atividades. Na atividade 1, ele quer que você classifique a cadeia do 5-metil-X2N4-ol. Então, a gente pode afirmar que tipo de cadeia a gente tem aqui. Ele pede para você classificar, primeiro, se ela é aberta ou fechada. Então, olhando para essa cadeia, você vai falar, ela é aberta ou ela forma um ciclo e é uma cadeia fechada. Ramificada é, você tem uma cadeia principal e tem uma ramificação a partir dessa cadeia principal aqui. Esse 5-metil, a gente já até estudou o que significa as terminações -il. Então, basta vocês lembrarem isso também. Então, vocês vão olhar e falar assim, ela é uma cadeia normal ou ela possui ramificação? Tem carbono fora da cadeia principal? Se tiver, ela é ramificada. Se não tiver, ela vai ser uma cadeia normal ou linear, tá? Que é sinônimo. Saturada. Saturada ou insaturada. Se ela tiver dupla ou tripla ligação, ela vai ser insaturada. Se ela não tiver, ela vai ser saturada, tá? Ela é homogênea, ou seja, só tem carbono dentro da cadeia carbônica ou tem oxigênio, nitrogênio, enxofre. Então, se tiver algo diferente de carbono aqui, vocês vão classificar como heterogêneo. Se só tiver carbono, vocês classificam como homogêneo, tá? Na atividade 2, ele quer uma cadeia que seja homogênea, ou seja, que seja formada só por carbono na cadeia principal, na cadeia que você tem ali. Então, dentro da cadeia carbônica só pode ter carbono, não vai ter oxigênio, nem nitrogênio, nem enxofre. E insaturada, que é quando você tem dupla ligação. Então, você precisa ter uma dupla dentro da cadeia carbônica e ela tem que ser normal, ou seja, não pode ter ramificação. Então, você só tem carbono na cadeia principal ali. 3. Na 3 também pede para você classificar a cadeia do ômega 3. O que vocês têm que saber aqui? O alifático ele é usado muitas vezes para vocês determinarem que a cadeia é aberta. Então, vocês, quando verem alifática, vocês vão colocar que é sinônimo de cadeia aberta na maior parte das vezes, tá? E para cíclica vai aparecer ciclo-alifática ou alicíclica, se ela for uma cadeia fechada, mas que não possui ressonância ali, não possui anel benzênico, tá? Então, vocês vão classificar a partir dessa ordem que eu falei para vocês, tá? Então, vocês vão classificar em aberta ou fechada, homogênea ou heterogênea, saturada, insaturada, ramificada e normal. Na questão 4, eles querem uma cadeia acíclica, ou seja, aberta, ramificada, ou seja, deve ter carbono fora da cadeia principal, homogênea, ou seja, só tem carbono ligado a carbono na cadeia carbônica, não tem oxigênio, nitrogênio e nem enxofre ou outro elemento. Insaturada, ou seja, deve ter dupla ou tripla ligação, pelo menos uma desses tipos de ligação, ou uma dupla ou uma tripla. Se tiver qualquer uma dessas, já vai ser considerada insaturada, tá? Então, vocês vão analisar as estruturas aqui e responder. Só uma observação, tá? Quando você tem isso aqui, que é o carbono fazendo dupla com oxigênio, você tem uma dupla ligação aqui.
Mas essa cadeia em si, ela não vai ser considerada insaturada, porque a ligação dupla não está entre carbonos, está entre carbono e oxigênio. Se eu tiver que classificar esse composto, ele será insaturado, mas a cadeia carbônica é saturada, tá? Na 5, ele quer que você classifique a cadeia carbônica do EDTA, tá? Então, você vai olhar para a fórmula do EDTA aqui e vai olhar. Ele é uma acíclica, uma cadeia acíclica, ou seja, é uma cadeia aberta, ou ele é uma cadeia fechada, ou seja, cíclica. Ele é saturado, ou seja, só tem ligações simples entre os carbonos aqui, ou ele é insaturado e tem ligação dupla entre os carbonos. Ele é homogêneo, ou seja, só tem carbono na cadeia carbônica ou tem algum outro elemento. Então, vocês vão analisar essas três coisas aí. Pessoal, então assistam a videoaula que eu vou sugerir para vocês. Além da videoaula que já está sugerida aqui, consultem o caderno de vocês, consultem o mapa mental dado lá também. E qualquer dúvida, entre em contato.